Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Éder, o professor de Biologia, e na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre ácidos nucleicos, tá? Essa é a aula 5 da apostila de Biologia de vocês e está na página 9. Então vamos dar início? Primeiro de tudo, vamos entender o que são esses ácidos nucleicos, né? Eles são macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, né, orgânicas que atuam no armazenamento e no transporte de informação genética. Né? Então vai ser dentro desses ácidos nucleicos, que a gente também pode chamar de DNA ou RNA, né, que vai estar nossas informações genéticas. Então lá vai ter informação, né, como característica da cor do nosso cabelo, do formato do cabelo, da nossa altura, do nosso olho, né? Então todas as nossas informações físicas, né, ela está presente dentro do nosso DNA e do RNA. Então aqui, ó, na imagem tem um exemplo de um DNA. Esse DNA, ó, vocês podem perceber que ele é uma dupla fita, ó, são duas fitas, em formato de hélice, né, porque ele é todo espiralado. Tá? E aqui a gente tem algumas bases nitrogenadas que a gente vai ver logo a seguir. Então vamos lá, o que é o DNA e o RNA? Né, o DNA é a estrutura responsável pela transmissão de todas as nossas características genéticas. Então o DNA ele vai armazenar informações, por exemplo, como a nossa cor do olho, como a pele, como a cor do cabelo, fisionomia, né, entre outras características físicas nossas. E a gente transfere esse DNA para os nossos filhos, ou seja, as nossas características físicas a gente transfere para os nossos filhos. Já o RNA, a principal função dele é permitir que todas as informações contidas no DNA possam ser copiadas e transportadas, né, para as outras estruturas do nosso corpo, né, para formar também proteínas. E o RNA, a gente tem três tipos de RNA. A gente tem o RNA ribossômico, o RNA mensageiro e o RNA transportador. Aqui a gente tem as siglas dele, ó, RNA-R, RNA-M e RNA-T. Tá? Então a gente tem três tipos de RNA que vão ajudar no transporte e na elaboração de proteínas. Então o RNA ribossômico, ó, ele vai estar responsável, deixa eu voltar aqui, o RNA ribossômico está responsável pela criação de novas proteínas, exatamente porque ele está junto com o ribossomo. Né? Lembra que no sexto ano vocês viram sobre o ribossomo, né, dentro da célula? O ribossomo ele tem a função de síntese proteica, ou seja, ele vai produzir proteínas. Então como esse RNA está junto com esse ribossomo, ele auxilia, né, na produção dessas proteínas. Depois a gente tem o RNA mensageiro, né, que é aquele que vai transportar uma informação genética do DNA, né, do núcleo da célula até o citoplasma. Então o RNA mensageiro ele vai transportar informações genéticas. E o RNA transportador ele vai transportar moléculas, né? Então ele é diferente do mensageiro. O mensageiro transporta informações e o transportador transporta moléculas, né, de aminoácidos que farão parte da síntese proteica. Então, recapitulando, o DNA então ele vai ter as nossas características físicas, né, os nossos genes que a gente passa para os nossos filhos. E o RNA ele está ali para ajudar o DNA nesse processo. Né? Ele vai transportar informações, transportar moléculas, ajudar na produção de proteínas. Né? E a gente tem esses três tipos de RNA então. E quais são os tipos, né, de ácidos nucleicos? Né? Então a gente tem o RNA e o DNA, que é um ácido nucleico. O DNA, a gente pode chamar ele de desoxirribonucleico, e o RNA a gente pode chamar de ribonucleico. Né? São os dois nomes que a gente dá para o RNA e para o DNA. Aqui na imagem, ó, vocês têm um exemplo de um DNA. O DNA sempre é uma dupla fita, igual essa daqui. Ó. Vocês podem perceber que ela é ligada por algumas bases coloridas. E o RNA é uma fita única, ó. Ela não tem uma ligação com outra fita. Né? E do que é composto esses ácidos nucleicos? Né? Então a gente já entendeu agora que os ácidos nucleicos é o nosso DNA e o nosso RNA, e a gente vai entender agora do que esse DNA e esse RNA é composto. Né? Então os ácidos nucleicos eles são compostos por nucleotídeos. Os nucleotídeos, a gente pode chamar eles de adenina, guanina, citosina, timina e uracila, que são esses 5 que estão aqui. Ó. Então a uracila, adenina, guanina, citosina e timina. Vocês podem perceber que eles têm um formato um pouquinho diferente um do outro, né? E a gente vai entender como que eles funcionam agora. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que esses nucleotídeos eles são separados em pirimidinas e purinas. O que são os pirimidinas? Pirimidinas a gente está composto, né, pela uracila, pela citosina e pela timina. Já as purinas está composto pela adenina e pela guanina. Então é uma classificação. A gente classifica aqui a uracila, a citosina e a timina como pirimidina e a adenina e a guanina como purina. E no caso esses nucleotídeos, eles têm um formato bem específico. Cada um, vocês percebem aqui que tem uma quantidade de hidrogênio, de carbono, de nitrogênio diferente. Mas todos eles têm um formato em comum. Ó, vamos dar uma olhada aqui embaixo. Ó, no caso do nucleotídeo do RNA, ele vai ser formado por um fosfato, uma ribose, que a gente pode chamar de um açúcar, né, um açúcar com uma pentose, né?
e uma base nitrogenada. No caso do RNA, quais são as bases nitrogenadas que a gente pode ter? A gente pode ter adenina, uracila, citosina e guanina. O DNA ele não é muito diferente, ó. Ele também vai ter aqui, né, no caso, o nucleotídeo, né, de um DNA, ele também vai ser formado por fosfato, por um açúcar, né, que aqui a gente vai chamar de desoxirribose, né, no RNA a gente chama de ribose, né, porque tem uma quantidade diferente de açúcares em cada um, e ele também é formado por uma base nitrogenada. Só que aqui vocês podem perceber que tem uma diferença, ó. Aqui a gente vai ter adenina, timina, citosina e guanina. Ó, a timina é uma base nitrogenada que está presente apenas no DNA, e a uracila é uma base nitrogenada que está apenas presente no RNA. Tá? Então essa é a diferença. Então a gente entendeu que os ácidos nucleicos são o nosso DNA e o RNA. Os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos que a gente chama de uracila, citosina, timina, adenina e guanina. E esses nucleotídeos, né, eles são formados por fosfato, ribose, no caso um açúcar, e uma base nitrogenada. Tá? Então esse é o formato. Então vamos ver uma imagem completa para a gente entender isso. Então aqui a gente tem todas as nossas bases nitrogenadas, ó, os nossos nucleotídeos, a gente chama de citosina, guanina, adenina e timina, e do lado de cá igual, a única diferença é o último, que é a uracila. E aqui a gente tem uma fita de DNA e uma fita de RNA. A fita de DNA a gente chama de ácido desoxirribonucleico, e a de RNA a gente chama de ácido ribonucleico. Por que essa diferença, desoxirribonucleico e ribonucleico? Porque esse aqui é o nome do açúcar. Ó, lembra, voltando aqui, ó. No nucleotídeo do RNA, o açúcar do RNA a gente chama de ribose, e o açúcar do DNA a gente chama de desoxirribose. Então é por isso a diferença do nome. E aqui no caso a gente percebe, ó, na dupla fita de DNA, ó, a gente percebe que a gente tem várias bases aqui, ó, que são todas essas que a gente já falou, e elas são ligadas. Ó. Vocês percebem que a gente tem uma base azul com uma vermelha, uma amarela com verde, e assim por diante. Né? Então o nosso DNA ele é uma dupla fita. Por ele ser uma dupla fita, ele é ligado por essas bases nitrogenadas. Então como que funciona a ligação dessas bases? Então a gente tem lá no DNA, a gente tem a adenina e a timina, que se ligam entre si, ou vice-versa, a timina com a adenina. E depois a gente tem a citosina com a guanina, ou vice-versa, a guanina com a citosina. Então é apenas dessa forma que pode ser ligado as bases nitrogenadas dentro de uma cadeia de DNA. Então uma dupla fita de DNA só pode ter ligações dessa forma, A com T, ou C com G, ou vice-versa, T com A ou G com C. Já no RNA, a única diferença é que no lugar da timina, a gente vai ter a uracila. Então o A vai se ligar com U, ou U com A, e o C com G ou G com C. Né? Então é dessa forma que são ligadas as bases nitrogenadas dentro do RNA. Agora vamos para o próximo slide para vocês entenderem um pouquinho melhor como é essa ligação. Aqui ó, eu fiz uma suposição de uma fita de DNA. Então aqui é uma dupla fita, ó, tem uma fita em cima e uma fita embaixo. E aqui elas estão ligadas entre si, ó, através dessas setinhas. E aqui a gente vai perceber que a gente tem uma fita, a primeira fita, ó, ela tem, deixa eu voltar aqui, ó, a primeira fita ela tem adenina, timina, citosina, guanina, citosina, timina e adenina. Né? Então a gente tem aqui A, T, C, G, G, C, T, A. Né? Então essa é a nossa primeira fita do DNA. E a fita de baixo do DNA ela tem que complementar essa primeira, né? Mas ela tem que seguir as regrinhas de ligação. Como é que é? O A só vai se ligar com T, o T com A, depois aqui C com G ou G com C e assim por diante. Então é dessa forma que as fitas são ligadas. E no RNA é a mesma coisa, a única coisa que vai ser diferente vai ser que no lugar da timina a gente vai ter a uracila. Né? Então aqui o A vai se ligar com U, depois aqui o U com A, C com G e G com C, e assim por diante. Então o que vai ser de diferente de um DNA de uma pessoa para outra, de um animal para outro? São essas bases, no caso a quantidade dessas bases, como essas bases estão ligadas. Por exemplo, se a gente tem aqui ó, uma sequência lá, ó, de 2 Gs, depois um C, depois um T e um A. Então assim, o que vai diferenciar o DNA de uma pessoa para outra vai ser como que essas bases nitrogenadas estão dentro do DNA, né? Qual que é a sequência delas. Tá? Essa que vai ser a diferença de um DNA para uma pessoa ou para outra. E no caso do DNA e do RNA, a única diferença então é que no lugar da timina, a gente tem a uracila. Então, recapitulando, a gente tem aqui os nossos ácidos nucleicos, que a gente chama de ácido desoxirribonucleico para o DNA e ácido ribonucleico para o RNA. Esses ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos, que a gente chama de citosina, guanina, adenina, timina e uracila. Né? Então a gente tem 5 nucleotídeos. E esses nucleotídeos são formados por fosfato, por um açúcar, né, que a gente chama de pentose, e uma base nitrogenada. E no caso, essas bases nitrogenadas, elas se ligam dessa forma como eu expliquei para vocês. O A com T e o C com G. No caso do RNA,
A com U e C com G. Beleza? Então a aula de hoje foi isso, a gente entendeu um pouquinho sobre os ácidos nucleicos, o que são nucleotídeos e como eles são formados. E eu gostaria de deixar para vocês então aqui o exercício da aula 5, que está na página 14, e os adicionais do 1 ao 13. Se eu não me engano, eu já tinha pedido para vocês fazerem pelo menos até os 5 dos adicionais, então vocês só vão completar aqui até o 13. E eu gostaria de deixar como sugestão para vocês esse vídeo aqui. O vídeo ele chama Diferenças entre DNA e RNA, 6 principais diferenças, vídeo animado. Então se vocês digitarem esse nome ou digitarem esse endereço aqui no YouTube, vocês vão ver esse vídeo, que é um vídeo bem legal. Ele é bem didático também, e ele explica mais um pouquinho das diferenças entre o DNA e o RNA. Bom, então eu deixo para vocês aqui o meu e-mail, ederfalconecorreia@hotmail.com. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a aula, alguma dúvida sobre os exercícios, pode mandar aqui para mim, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.